Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a doutora Patrícia Fraga, eu sou biomédica integrativa e eu venho nesse rápido encontro trazer luz para o seu cansaço. O que eu mais ouço das minhas pacientes é: eu tô muito esgotada, eu tô sem energia nenhuma, eu não consigo dormir ou eu acordo me sentindo cansada, vou ficando cansada durante o dia. E a verdade é que esse cansaço impede você de realizar os seus objetivos. Quantos sonhos, quantas coisas você deseja realizar, mas você se sente uma procrastinadora? Empurra, empurra, mas na verdade nunca consegue executar nada? Come o dia inteiro, mas não sente que repõe a sua energia? Então, eu vou trazer luz para as suas dúvidas, te explicando quais são, né, os tipos de cansaço, o que está acontecendo com o seu corpo e principalmente como é que você pode ter a sua energia de volta. É mais simples e mais rápido do que você imagina, mas eu preciso que você preste muita atenção nesses 6 pontos principais, porque a gente ajustando todos eles, eu posso garantir para você que você vai ter toda a sua energia de volta. É muito importante também você levar em consideração que você levou muitos anos para chegar no ponto que você está hoje, certo? Não foi do dia para a noite. Você não dormiu um dia bem e no dia seguinte se acordou cansada para o resto da vida. Foram fatos, acontecimentos que foram somados ao longo da sua existência até você chegar nesse ponto. Então a gente não resolve em um dia. E a gente também não resolve em uma semana. Mas eu posso garantir que se você aplicar tudo isso que eu vou te ensinar, em 10, 15 dias você já está se sentindo muito bem. Em 3 meses você é uma pessoa nova. Eu tenho diversos relatos de pacientes que nunca imaginariam que resolvendo com essas simples ações que eu vou te passar, como eles se sentiriam melhor. Mas vai precisar da sua força de vontade, da sua dedicação para mudar alguns hábitos que precisam trazer consciência e principalmente inserir algumas ações na sua vida que provavelmente você não está fazendo. Eu sei que pra gente se sentir bem, pra gente emagrecer, pra gente dormir melhor, todo mundo vai te falar: faça exercício e diminua a quantidade de comida que você come, diminua a caloria. Mas a verdade é que não é tão simples assim. Se fosse tão simples, todo mundo executava. Então, por que será que você está se sentindo tão cansada? Vamos pegar, então, 6 itens principais, são 6 motivos que você já vai começar a ajustá-los e já vai começar a se sentir melhor. E o primeiro motivo que faz com que você se sinta muito cansada é o excesso de comida. Pois bem, você não come para você ter energia, você come para você conseguir executar todas as suas ações. Só que acontece que com o passar do dia você come mais e mais e mais e cada vez você tem menos energia. A maioria das pessoas come muito mais do que precisaria. E eu não estou falando aqui de calorias, porque dependendo do seu dia a dia, das suas atividades, do exercício que você faz ou não, você precisa de mais calorias. Não é exatamente as calorias daquilo que você come somente, mas sim a quantidade e o tipo de comida que você come. Quando a gente come uma comida muito simples que a gente desembala, provavelmente, com certeza absoluta, ela tem muitos aditivos químicos para o produto ter a crocância necessária, ficar conservado o tempo que precisa até ele sair da fábrica, né, da indústria e chegar para você para comer. Ele precisa estar vivo nesse meio tempo, né? Você não comeu uma comida estragada. Isso faz com que os fabricantes coloquem muitos aditivos químicos. E até para baratear a comida, vai ter muita gordura hidrogenada, gordura vegetal, glutamato monossódico e diversos outros ativos que são produtos químicos para o nosso corpo, que o nosso corpo não consegue digerir. Tendo em vista que temos essas toxinas na comida, isso vai fazer com que o nosso corpo demanda muito mais energia para conseguir digerir esses alimentos. E também, quando a gente se sente muito cansada, a gente fatalmente vai escolher gordura e açúcar para comer, porque o nosso cérebro sabe que isso contém energia. Então você pensa assim: nossa, eu tô muito cansada, preciso de um docinho. Nossa, tô muito ansiosa, preciso de um docinho. Ah, preciso de um café, muita cafeína durante o dia. Ai, preciso de algo, um queijo, uma pizza. Você acaba tendo vontade de comer gordura e açúcar.
Presta atenção. Quando você tá cansado durante o dia, às vezes são 3, 4 horas da tarde, 5 horas, e você ainda tem muitas atividades para fazer antes do dia acabar, você pensa que precisa de algo gorduroso para você conseguir. E o fato é que você vai ter energia disso. Com certeza absoluta, você vai comer, de repente, um salgado, um misto, que delícia! E aí você vai sentir mais energia para continuar. O que vai acontecer? Quando a gente come assim muitas vezes durante o dia, a sua tendência é comer mais carboidratos, mais farinhas, farinha de trigo, por exemplo, né? E o que acontece? Eu digo assim, você nunca mais vai esquecer disso. O carboidrato, ele é um açúcar frustrado, porque ele nasceu carboidrato, mas ele vai morrer açúcar. Quando a gente ingere um carboidrato simples, por exemplo, de farinha, de um salgado, de um macarrão, de uma massa, de um pão, ele dá um pico de energia, porque ele se transforma em glicose no corpo rapidamente, ele vira esse açúcar, dá um pico de energia, você se sente com muita energia e logo cai. Eu digo, ladeira abaixo, lá no Vale das Sombras da Energia, você vai ficar sem energia nenhuma, se sentindo muito mais cansada. E aí você começa, preciso de comida de volta. Se você tem a necessidade de comer a cada 3 horas, então eu posso garantir que é isso que acontece com você. Excesso de comida, excesso de carboidrato, o teu corpo tem que ficar trabalhando o tempo todo, o teu pâncreas, coitado, ele tá precisando de férias, né? Depois eu vou gravar uma outra aula para você explicando mais detalhes sobre isso, sobre essa necessidade de comer o tempo todo. Mas pensa comigo, se você diminui a quantidade de comida, você aumenta a energia do seu corpo. Mas essa quantidade, ela precisa ser bem escolhida. Ah, eu vou comer um brigadeiro? Ah, eu vou comer um pãozinho? Você não vai conseguir ficar sem comer a cada 2 ou 3 horas. Por quê? Porque você vai ter pico de energia e vale de energia. Vai ficar sem nada, vai precisar comer de novo. Então, tenha gorduras boas, por exemplo, abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva e outros, e também proteínas. Então, se você toma um café da manhã com ovos, você vai ter muito mais você vai ter saciedade e energia por mais tempo do que se você comer um pão com queijo, por exemplo, um pão com manteiga. Até o pão com ovo vai ser consumido muito mais rápido se você comesse só o ovo. Na hora do almoço, coma mais proteínas, pode ser proteínas animais ou vegetais. E um outro detalhe importante é que conforme for diminuindo o dia, você diminui a quantidade de comida. Se você terminar o seu dia com carboidratos, tenha certeza, você vai acordar de manhã morrendo de fome, porque ele queimou muito rápido. Então, a primeira dica, né, o primeiro motivo pelo qual você se sente cansada é muita comida. Então, aumenta a quantidade de proteínas e gorduras boas e diminui a quantidade de comida e você vai ter muito mais energia. Um outro fator importante, que é um dos motivos de você se sentir cansada, é com certeza os vermes e os parasitas que você tem no seu corpo. Lembra quando você era criança que a sua mãe te dava vermífugos? Ou falava que quando você tinha desejo, minha mãe falava muito isso. Ai, mãe, tô com desejo de comer. Ela já falava, ih, tá bichada, tá precisando de remédio de vermes. A verdade é que quando a gente é criança, e provavelmente para os seus filhos, se você tem filhos, você dá vermífugo, e se você tem pets em casa, cães, gatos, você também dá vermífugo para eles, mas você não toma. E tem gente que duvida que tem parasita no corpo. Tem um exame que eu faço na clínica, que é microscopia de campo escuro, aonde eu vou tirar uma gotinha do seu sangue, vou colocar numa tela ao vivo, você vai poder ver que tem parasitas andando na sua corrente sanguínea. Mas eles não estão só lá, eles estão também no intestino e eles também podem estar em outros órgãos. Esses parasitas faz com que você tenha muitas toxinas no corpo, que você se sinta cansado, que você tenha dificuldade de concentração, memória, que você não tenha um sono bom, que você tenha constipação ou diarreia, então o teu intestino você não consegue evacuar normalmente de 1, 2 vezes por dia, numa consistência boa, ele soa muito difícil de sair, ou ele também, você vai ter diarreia. Então se o teu intestino não funciona direito, esse é uma ótima
ótima forma da gente ter certeza que você está parasitado. Se você sente muita vontade de comer doce, você está parasitado. E lembra que eu falei que o primeiro motivo é o excesso de comida e o excesso de açúcar. Como que você vai reduzir o açúcar até para uma dieta, para um emagrecimento, para ter longevidade, se você está cheio de parasita? Então a primeira coisa que você tem que fazer é desparasitar, limpar o seu corpo, é você tirar todas essas toxinas e esses parasitas. Aí você consegue, eu falo assim para os meus pacientes, depois que você desparasitar, você consegue começar a pensar e tomar uma decisão. Por exemplo, eu almoço e como um doce. Isso é um hábito, né? O nosso corpo, ele se habitua com isso. Para você tirar esse hábito, primeiro desparasita, porque senão vai ser uma tortura. Você vai ficar o dia inteiro pensando naquele doce até comer. Não é assim que acontece? Então, segundo motivo são os parasitas, desparasitar por primeiro. Agora tem muita gente que acha que dorme bem, mas na verdade não dorme, não tem um sono profundo e reparador. Muitas pessoas tomam remédio para dormir ou têm dificuldades para dormir e ficam virando a noite toda. Para você se sentir bem, você tem que ter uma boa noite de sono reparadora. Nem acordar no meio da noite para fazer xixi você deve. Você tem que dormir a noite toda, um sono inteiro, para que você tenha um sono profundo. Para você dormir bem, eu vou te dar aqui uma dica bem especial. Você precisa fazer a reposição de magnésio. Quando o seu corpo está reposto de magnésio, você tem uma noite boa de sono, eu posso garantir. Faz a reposição do magnésio e você vai dormir bem linda e tranquila. Agora, você também não pode tomar muitos líquidos à noite, senão você vai ter a necessidade de acordar para fazer xixi. Um outro ponto é a comida. A comida entra aqui de novo. 3 horas, a sua última refeição tem que ser 3 horas antes de você dormir. Se você vai jantar às 8 horas da noite, 8, 9, 10, 11. Exatamente. Então, você tem que dormir às 11 horas da noite para o teu corpo ter desfeito aquela comida. E lembra que eu falei uma dica importante? Proteínas, aumenta a sensação de saciedade. Você não vai sentir a necessidade de comer mais alguma coisinha antes de dormir, e muitas vezes, em vez de você comer, você toma um chazinho, já dá aquela sensação de conforto, você não precisa se alimentar novamente, fazer uma nova ceia, porque você não entende que é um conflito. O teu corpo, ele precisa descansar e ele precisa parar o sistema digestivo para ele poder descansar. Só que o teu sistema digestivo tá funcionando. Ao mesmo tempo que o corpo tem que descansar, isso vai dar azia com certeza absoluta, tá? Vai dar aquela queimação na hora de dormir, ou você acorda de noite sentindo aquela queimação. Se você precisa ter ali 7, 8 horas de sono, pensa comigo, se você acorda às 6 da manhã, você pode dormir às 11, você pode dormir às 8, mas uma noite bem dormida, onde você vai dormir cedo, entre 9 e 10 horas da noite, e você também vai acordar cedo, 5, 6 horas da manhã, você já pode estar de pé, você vai ter muito mais energia e disposição ao longo do seu dia, né? Então, coisas óbvias, mas que eu vou falar para te lembrar. Um quarto totalmente escuro, se puder, durma com aquela faixinha de dormir para ter o isolamento total e o seu corpo entender que é hora de ele liberar melatonina, que é o seu hormônio do sono, que vai ajudar você a se sentir muito bem, e é um hormônio que ele faz a organização de todo o seu corpo na hora que você está dormindo e a liberação dos outros hormônios. Então, a melatonina, ela é muito importante. Você pode até repor, hein? Uma dica boa. Repor melatonina também, tomar algumas gotinhas antes de dormir, vai ajudar você a ter um sono bem melhor. Comer mais cedo, ingerir proteínas e não carboidratos, não vai te dar muita fome antes de dormir e imediatamente a hora que você acorda e repor magnésio. Vai ter um sono bem gostoso. Um outro motivo que provavelmente está te exaurindo e você nem imagina, esse a maioria das pessoas não sabe. E você pode até estar com depressão e tomando remédios para depressão e são só alguns itens que você ajustasse, não precisaria mais, que é o seu intestino inflamado. O que é inflamação do intestino? É quando você consome alimentos que o seu corpo ele não está processando bem. E isso faz com que o seu intestino inflame. Uma boa dica para você saber se o teu intestino está inflamado é você estar com as vias aéreas inflamadas e congestionadas. Você sabia que as vias aéreas nasceram do mesmo folheto embrionário do intestino e é o mesmo tipo de mucosa? Então, como o intestino inflamou, vias aéreas inflamadas também. Renite, sinusite, essa dor de cabeça que dá por essa inflamação.
intestino inflamado. Muitas dores de cabeça, intestino inflamado. Depressão, intestino inflamado. Dores abdominais, muitos gases. Puxa, não importa o que eu como, eu estou me alimentando bem, eu reponho nutrientes e mesmo assim eu estou me sentindo cansada. Intestino inflamado. Então a gente precisa descobrir, e é fácil, dá pra gente fazer alguns exames para ter certeza absoluta, mas mesmo assim, só a gente fazendo alguns testes, você vai conseguir sentir se o seu corpo está inflamado. A gente trazer consciência corporal, a gente prestar atenção naquilo que come e ver como se sente depois, quando você come aquele alimento e quando você também retira aquele alimento. Olha que interessante. Será que a carne vermelha de frango, de porco, de peixe, será que algum desses tipos de carne está te gerando intolerância alimentar? O leite de vaca, que nem é feito para o ser humano consumir, será que ele não está gerando algum tipo de intolerância alimentar? O glúten que é encontrado na farinha de trigo, que é difícil para o corpo ser processado, porque a farinha de trigo já não é mais a mesma há 70, 80 anos, né? Ela é uma hibridizada, a gente chama, o corpo tem resistência. Ela tem resistência para ser quebrada pelas enzimas do nosso corpo. Então, se você tira por 1, 2, 3 dias, você já consegue notar se quando você come, você passa mal. Vamos falar do leite, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas ficam, mas eu tomo leite sem lactose, né? E será que eu tô me sentindo mal por conta disso? A proteína do leite que mais gera intolerância não é a lactose, como muitas pessoas pensam. Tá? A lactose, ela pode ser neutralizada, então você toma leite sem lactose, ok. Se você tem intolerância à lactose, é muito fácil saber, porque você toma o leite, um iogurte, come um queijo, você já tem uma dor de barriga direto, vai doer a barriga, vai dar um desconforto abdominal e você já vai direto no banheiro, é muito fácil. Nem precisa fazer exame laboratorial para saber, se você sente isso, você já tem. Agora, a outra proteína do leite que a maioria das pessoas sequer conhece e que não tem como retirar ou neutralizar é a caseína. E essa proteína o nosso corpo não digere. Algumas pessoas não têm intolerância nenhuma. Tomam leite, consomem queijo e tá tudo certo. Mas eu posso garantir que a maioria dos adultos tem, porque é algo que ela vai gerando uma intolerância com o passar do tempo. Tá? Não é uma coisa que você nasceu e tem. Algumas pessoas sim, mas a maioria de nós, adultos, acima de 30 anos, por exemplo, foi construindo ao longo do tempo devido ao excesso de consumo, né? A gente toma, nossa, não sei, leite de vaca eu tomei até 35 anos, 40 talvez. Faz uns 5, 6 anos que eu tenho aprendido e tido toda essa consciência. Troca por um leite vegetal, de amêndoas, de castanha, de aveia, de coco, que é uma delícia. Faz essa troca e vê se você não vai se sentir melhor, né? Tem alguns organismos, isso tem muito a ver com o tipo sanguíneo também, mas que não processam a carne de gado, que tem dificuldade, o corpo não consegue processar. E a intolerância ao glúten, diferente de alergia, né, que é uma intolerância severa, que é a doença celíaca. Pouquíssimas pessoas têm isso, mas intolerância ao processar o glúten da farinha de trigo é a maioria dos adultos. Por quê? Porque lá em 1950 houve uma transmutação da genética da farinha de trigo para que a produção de farinha de trigo fosse maior, né? Então, você olhava aquelas plantações de farinha de trigo, elas eram altas, elas eram imensas e hoje elas são baixinhas. Por quê? Porque ele vai carregar tanto, aquela planta carrega tanto, ela fica tão pesada que ela não cresce mais tanto, ela é pequena. Então são plantações mais baixas e essa transmutação genética para que desse muito, muito, muito trigo, né, e as pessoas tivessem mais acesso a essa alimentação, fez com que o glúten ficasse muito resistente. As enzimas do nosso organismo têm dificuldade em quebrar. Na prática, o que isso vai acontecer? A gente tem ali as nossas células bonitinhas ali do intestino que estão todas fechadinhas, né? E ele vai se tornar hiperpermeável e elas vão abrir conforme essas proteínas que não são quebradas, como o glúten, como a caseína, e de repente algum tipo de carne que pode estar te fazendo mal, ou até outro alimento, soja, amendoim, milho, é comum de se encontrar.
ele vai machucar a parede do intestino e ele vai vazar para a corrente sanguínea. E aí eu posso te mostrar o que eu vejo na microscopia de campo escuro, que é essas cristais que a gente chama aqui de pedras preciosas. Não tem nada esses cristais que passam para a corrente sanguínea. O que isso vai acontecer? Você vai ficar com dores abdominais, vai ter inchaço, vai ter gases, vai ter desbiose intestinal, começa aquela loucura assim dentro do seu intestino, sabe que a gente tem as bactérias boas e as ruins começam a tomar conta e você vai desenvolver essa desbiose intestinal. Vai ver que você vai ter dificuldade de ir no banheiro, é mais difícil quem tem diarreia, tá? É normal quem tem mais constipação, mas é um caso a se avaliar individual, né? E aí isso vai fazer com que esses cristais que passam do intestino para a corrente sanguínea, eles vão ativar o sistema imunológico, que vai olhar e vai ver, meu Deus, o que é isso na corrente sanguínea? Vamos lá combater. Quando o seu corpo combate essas células do sistema imunológico combatem esses cristais que são seus, que estão na corrente sanguínea, é assim que são desenvolvidas as doenças autoimunes. Então você vai ter uma série de doenças, né, muito encontradas também na pele, como algumas dermatite, psoríase, vitiligo e outras doenças autoimunes também, porque o seu intestino está permeável. Tá a dica? Como é que a gente cura uma doença autoimune? Que muita gente, né, por muito tempo a medicina falou que não tinha cura porque ela nem sabia como é que isso era manifestado, tratando o intestino. E falando da depressão rapidamente, porque eu tenho um outro vídeo que explica mais sobre a depressão, mas só para trazer uma luz aqui, se a serotonina, mais de 90% da serotonina é produzida no intestino, tá? E ela vai ser lá manifestada e liberada no cérebro, mas ela é produzida no intestino. E o seu intestino está inflamado, como é que você vai ter serotonina? Aí você está em depressão, tomando um monte de remédio para depressão ou chorando pelos cantos sem saber por quê, porque o seu intestino está inflamado. Bora corrigir a alimentação e desinflamar esse intestino para voltar a ter felicidade e disposição. Agora, é claro, se o teu intestino tem toda essa inflamação, com certeza você também tem carência de nutrientes pela alimentação, pela falta de suplementação e pela inflamação do intestino. Então, você precisa suplementar as vitaminas e os minerais necessários para o seu corpo funcionar. Muitos deles são essenciais, o nosso corpo nem produz, a gente tem que receber de fora, como a vitamina D, por exemplo, que se você trabalha na praia, no sol, você tem vitamina D. Se mesmo que a tua cidade tenha sol, provavelmente você tem déficit de vitamina D porque você está dentro de uma sala, de um escritório, de um consultório dentro de casa e não está tendo essa exposição adequada ao sol e você precisa fazer essa reposição, essa suplementação. Complexo de vitamina B. A vitamina B12 é uma das mais importantes, mas tem B3, B6, B9, que recebem outros nomes também, que são necessários para o seu corpo funcionar, além de magnésio, cálcio, zinco. Então, tem alguns minerais que, por exemplo, o sódio, você precisa ter, mas ter ele em excesso vai fazer mal. Eu preciso ter cálcio. Só que para eu ter cálcio, gente, vale muito mais a pena você suplementar do que se enganar que você tá tomando leite e tá suplementando cálcio, porque não tá. Tá inflamando o intestino e não tá tendo a reposição necessária. Suplementa a vitamina B12, a vitamina D, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina K2. São muitas das vitaminas essenciais para você fazer o seu corpo funcionar, além de selênio, magnésio, zinco e muitos outros. Pensa comigo, o seu corpo, ele é como se fosse pecinhas que se encaixam. Já viu aquele jogo Tetris? Tá bom, é um joguinho meio antigo, daqueles de minigame. Mas se você tem lá os seus 40, 50 anos, você vai lembrar. Eles eram pecinhas que se encaixam e quando eles se encaixavam essas peças, ele fazia um barulhinho assim, e ele neutralizava aquela linha quando todas as pecinhas se encaixam. Eu sempre penso que o nosso corpo ele é exatamente assim. Eu preciso de, tanto que eu tenho receptores para isso, pecinhas se encaixarem para o meu corpo se funcionar 100%. Você pode ter a alimentação mais equilibrada possível, de frutas, vegetais, saladas, né, proteínas, vegetais e animais, isso é tudo lindo e mesmo assim ter esse déficit e ter essa necessidade de suplementação.
Por quê? Porque os alimentos hoje, eles não têm mais os mesmos nutrientes, né? As plantações, como as plantações, elas têm muito necessidade de trocar rapidamente o alimento que está sendo, aí colheu, já tem que plantar, aí colheu, já tem que plantar, não tem aquele tempo que existe para a terra se refazer. Então, quando nasce o próximo alimento, ele já está pobre, ele já não tem tantas vitaminas e minerais quanto ele poderia ter se tivesse deixado aquela terra descansar, se refazer antes de uma nova plantação. Então, por isso que você pode consumir bons alimentos, mas mesmo assim, eles têm poucos nutrientes. E se seu corpo está inflamado, ele não vai absorver corretamente. Se seu corpo está parasitado, os parasitas estão comendo tudo que você está botando para dentro e não está sobrando nada para você. Então, a gente precisa fazer a suplementação necessária. E o sexto motivo pelo qual você está se sentindo muito cansada, eu sei que podem assistir, pode ter homens assistindo aqui esse vídeo, mas quando o meu público é maior feminino, inclusive eu divulgo o meu trabalho para mulheres, mas eu acabo atendendo marido, filho, irmão, né, que são os homens ao redor. Mas vai fazer, talvez seja uma novidade para você. A gente precisa fazer reposições hormonais, de hormônios bioidênticos, já vou explicar o que é isso, mas tem um hormônio que provavelmente você não sabe que precisa, que você acha que ele é só dos homens, que é a testosterona. É um hormônio que nós mulheres precisamos repor. Talvez você também precise repor outros hormônios femininos, mas a maioria das mulheres sequer na vida pensa em fazer reposição de testosterona. A dosagem que nós mulheres fazemos, ela é ela é 10% de uma dosagem masculina. Só para você ter uma ideia. Se você fizer um exame de laboratório e der menos de 60 na testosterona na mulher, você precisa fazer uma reposição. A testosterona, eu chamo ela de hormônio de realização. Claro, ela vai trazer de volta a sua libido. Puxa, que mulher que não quer de volta, né? Sentir aquela energia, aquele prazer, aquela vontade de ter uma relação. Mas, além da libido, é energia de realização em tudo. É de você acordar com vontade de realizar os seus objetivos, é você se sentir disposta. E também, para você que quer emagrecer, ela é muito importante para a gente construir massa magra. Então, você está indo para uma academia, às vezes, e está lá tentando construir massa magra, mas não consegue, é muito difícil. Repõe a testo e vai ser muito mais fácil emagrecer, ter massa magra, voltar a ter libido e energia de realização para sua vida. Claro que você precisa de uma análise de um médico para ele te dizer qual é a reposição necessária, mas ela é fundamental dentro de todo esse processo. Eu digo que ela é a cereja do bolo. Não adianta fazer reposição de testo e não fazer nenhum dos outros motivos que eu trouxe, né, para você repor a sua energia do corpo, mas ela é com certeza fundamental. Não vai nascer pelo, não vai ficar com voz grossa, nada disso. Isso é uma reposição excesso. Reposição de hormônios bioidênticos. O que é isso? Eles não vendem na farmácia. Eles têm que ser manipulados por um laboratório de manipulação ou vir de um laboratório específico para eles serem bioidênticos. Ele vai ser provavelmente em gel, em creme, para você, mulher, passar na pele, ter uma absorção suave e gradativa ao longo dos dias, tá? E ele é um hormônio que você não vai parar de repor. Tem alguns critérios que o médico precisa analisar e que eu, junto com a médica, minha parceira, que é a doutora Priscila, vai fazer uma boa análise dos seus exames e também poder dizer se você deve ou não fazer, se é indicado para você. E agora, ficou mais claro para você por que você tem se sentido tão cansada e como você pode fazer para repor e trazer energia de volta para a sua vida? Bom, eu deixei aqui abaixo desse vídeo um PDF com tudo isso que a gente conversou para você lembrar, ler com atenção e ver quais são os passos que você pode aplicar agora para você recuperar a sua energia. E dentro dele tem um convite para você receber um guia com um passo a passo para você aplicar e também uma consulta personalizada para eu analisar os seus exames laboratoriais e trazer um plano completo personalizado para você. Esse PDF que está aqui abaixo, ele é gratuito, então baixa já ele para você entender quais são as primeiras ações que você tem que fazer para recuperar a sua energia de volta. E se você quiser uma consulta personalizada, eu tô aqui à disposição para te ajudar. Faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possíveis. Sabe esse convite que você recebeu? Manda para os seus amigos, para os seus familiares, para suas amigas que estão dizendo que estão se sentindo cansada.
O que eu mais ouço por aqui é: Patrícia, eu me sinto morta. O que eu tenho que fazer para voltar a ter vida? Tá tudo aqui, é só começar e aplicar. Uma gratidão imensa, espero que tudo isso tenha feito sentido para você e também quero saber o seu feedback dessa aula, o que você sentiu, o que pode trazer luz para sua vida, o que você já começou a aplicar e com certeza já começou a mudar e ter essa transformação no seu dia a dia. Beijo enorme no coração.